do teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão. Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Versículo 30 agora. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Versículo 31. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si um Deus de ouro. Tem o 32? Não? Então, vamos aqui terminar aqui no 32. Para acender a luz. Versículo 31, assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo, fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo. Olha o que Moisés vai falar: perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o teu nome, Deus, pela leitura da tua santa palavra. Com temor e tremor, ó Pai, queremos agora compartilhar da tua santa palavra. E eu te peço, Deus, traz o alimento do alto sobre nós. Alimenta-nos, ó Deus. Que não seja um homem a nos alimentar, mas que teu Espírito Santo, através da tua santa palavra, possa alimentar a tua igreja nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Quero falar com você rapidamente, para nós obedecermos o horário. Nós temos sempre procurado obedecer o horário, até por respeito a você, né? Nós temos um horário para começar e um horário para terminar. Mas eu quero falar um pouco com você e continuar falando sobre o poder da oração. Domingo passado, nós falamos sobre a oração, né? Sobre um outro texto, né? Vou perguntar quem é que lembra aqui, que de repente você pode não lembrar, né? Mas, você leu? Alguém levantou a mão aí. Hã? Oi? Quem falou? Neemias. Ah, isso aí, viu? Amém. Nós falamos sobre a oração. Alô? Nós falamos sobre a oração de Neemias. Tinha até um bonequinho ali orando, né? De repente foi mais fácil lembrar, né? A imagem. E hoje nós vamos continuar falando de oração, mas agora falando sobre esse texto aqui, onde Moisés, ele intercede pelo povo. O povo estava para ser destruído, né? O povo que Deus tirou do Egito com a promessa de levar para a terra que mana leite e mel, para a terra de Canaã. Mas o povo era um povo duro de coração. O povo era um povo que reclamava muito. O povo era um povo ansioso, era um povo rebelde, que não confiava em Deus. Tem alguma semelhança hoje com o povo? Hoje não, hoje, só aquele povo que era assim, rebelde, desconfiado, ansioso, reclamão, é só aquele povo lá, né? Hoje em dia, pelo menos aqui em Santa Sofia, ninguém reclama. Se reclama, é só a igreja da China. Aqui em Santa Sofia, todo mundo, ninguém reclama de nada, não é verdade? Então, aquele povo estava lá, com o coração duro, e Deus chega ao ponto de falar, você leu ali o próprio Deus falando que, não, eu vou destruir todo mundo, vou fazer de você, Moisés. A partir de você, vou fazer uma grande nação. E o que Moisés faz? Moisés ora, ele intercede. E ele chega a falar, olha só a ousadia de Moisés. Ele chega a falar para Deus: perdoa o povo ou risca o meu nome do livro. Você teria coragem de falar um negócio desse? Eu não teria, não. A não ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, né? Perdoa, Senhor, perdoa o Severino, ou então risca o meu nome do livro da vida. É uma ousadia, mano. Mas ele falou: perdoa esse povo, perdoa o teu povo, ou então risca o meu nome do livro da vida. Eu quero falar sobre o poder da intercessão. Em Salmo 106, 23, diz assim, ó:
Não precisa abrir a Bíblia, não. Por isso ele ameaçou destruí-lo, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. A ira de Deus ia destruir todo aquele povo, mas por causa da intercessão de Moisés, Deus então tem misericórdia daquele. Olha o poder da intercessão, meu irmão. A oração é poderosa e eficaz. Amém? Amém. Deus faz maravilhas através da oração. Amém? Amém. Deus pode operar milagres e maravilhas, e curar doenças, restaurar, fazer coisas grandiosas através da oração. Amém? Amém. Então por que a gente ora tão pouco? Por causa de quê? Se a gente sabe que Deus pode fazer maravilha através da oração, por que a gente ora tão pouco? Por que nas reuniões de oração são as reuniões mais vazias que tem dentro de qualquer igreja? A gente tem que entender que nós temos que ter uma vida de oração. Porque através da oração é que nós nos movemos. O crente precisa ter uma vida de oração. E entender essa palavra hoje é para que nós possamos estar sendo sacudidos por Deus, para entender que nós podemos ter uma vida no altar de Deus, uma vida de oração. E nós não dependemos do pastor, não dependemos do bispo, do apóstolo, sei lá de que for. Nós temos acesso livre ao Senhor Deus. Para você falar com Deus, você não precisa falar com Deus assim, ó, Deus, olha só, em nome do pastor Cláudio, eu estou vindo aqui na sua presença, sabe? Aquele pastor de Santos. Não, você vai à presença diretamente a Deus. E Deus faz maravilha através da sua oração. Amém? Amém. Então fala para você, irmão, vamos orar mais no nome de Jesus. Em Jó 42, versículo 10, Jó já passou por todo aquele sofrimento, já perdeu os bens, já perdeu a saúde, já perdeu a família, está no sofrimento só. Os amigos, os famosos amigos de Jó, que de vez em quando aparecem uma Bíblia desse também na nossa vida também, né? Encheram a paciência dele, acusaram o homem de estar em pecado, ou seja, Jó está num sofrimento terrível, mas no versículo 10 do capítulo 42, Jó ele vai interceder pelos seus amigos. Que de amigo não tinha nada, né? Estava trazendo mais sofrimento para aquele homem ali. Ele vai clamar pelos seus amigos. Aqueles homens que estavam lá falando para Jó, Jó, alguma coisa errada você fez. Você está sofrendo assim. Jó, se conserta com Deus. Porque não é possível todo esse sofrimento na sua vida. Jó, você tem que ter mais fé. Jó, e eu te pergunto, meu irmão, não é assim que às vezes acontece com a gente? Não, mano. Está passando por uma dificuldade e as pessoas, ao invés de te ajudar, elas ainda chegam para você dizendo, você tem que ter mais fé. Alguma coisa errada você fez. Deus está pesando a mão. É assim, mano. Ao invés da pessoa te ajudar, levar uma palavra de consolo, não, Deus é contigo, mas isso vai passar, vamos ficar não. A pessoa já chega para você, são os famosos amigos de Jó. Tem amigo de Jó hoje em dia? Sim ou não? Sim. Tem muitos amigos de Jó. E o que a gente faz com ele? O que dá vontade de fazer com pessoas que chegam assim para a gente? Socar a cabeça na parede. Mas Jó vai interceder por esses amigos. Quando nós somos afrontados, quando nós somos contrariados, quando nós já passando por sofrimento, passando por dificuldade, ainda vem gente para encher mais a paciência ainda, a vontade que dá não é dar um abraço dele, não é? Dá outras vontades. Mas o que Jó fez? Jó orou por seus amigos. E sabe o que aconteceu? Jó foi restaurado. Jó recebeu tudo de volta. Tudo na vida de Jó foi restaurado. Mas quando? A partir do momento que ele intercede pelos seus amigos. Olha o poder da intercessão.
Às vezes pessoas nos afligem, às vezes pessoas nos trazem problemas, às vezes pessoas nos afrontam, nos fazem chorar, trazem dificuldades sobre as nossas vidas. Mas qual é o nosso papel diante de Deus? Interceder por essas vidas. Sabe por quê? Porque quando você intercede por aqueles que te perseguem, o primeiro a ser abençoado é você. Quando você ora por aqueles que te perseguem, a palavra de Deus diz: orem por aqueles que te perseguem, amem os seus inimigos. Quando você ora pela restauração daqueles que um dia te afrontaram, o primeiro a ser restaurado é você. Então nós temos que entender isso. Colocar diante de Deus foi o que Jó fez. Em Mateus 5,44 diz: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Se nós obedecermos essa palavra, de interceder não só pelos amigos, mas também por aqueles que nos trazem sofrimento, que tentam puxar o nosso tapete, que tentam, aquele vizinho lá que está lá tentando tirar a sua paciência o tempo todo, ou seja lá quem for, se nós começarmos a interceder, pedindo a bênção, não a morte, porque às vezes a pessoa ora, mas ora pedindo a morte. Senhor, mata fulano. Não, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para fazer o bem. Quando nós começamos a orar pedindo a Deus para abençoar, o primeiro a ser abençoado é você. O primeiro a ser restaurado é você. Foi o que aconteceu na vida de Jó. Mas pelo poder da intercessão. O poder da oração. De dobrar o nosso joelho e falar: Deus, nós precisamos entender, meu, quando uma pessoa se levanta contra nós, nós temos que olhar isso com os olhos espirituais. Quem é que quer tirar a nossa paz? Quem é que quer tirar a gente da igreja? Quem é que quer fazer a gente ficar com raiva do irmão? Quem é que quer fazer a gente perder a vontade de servir o Senhor? Quem? É aquele que veio para roubar, matar e destruir. Então, quando um irmão, ou seja lá quem for, se levanta contra a gente, procure olhar além daquilo ali. Não é o irmão, mas é o diabo que está usando naquele momento ali. Então, nós temos que olhar para o irmão e entender que ele não é o nosso inimigo. Por isso, nós temos que orar por ele. E combater quem deve ser combatido, que é o diabo. E outra coisa, nós temos que entender, falando de relacionamento, começar a prestar atenção, tentar se colocar no lugar do outro. Isso vai evitar muita dificuldade de relacionamento. O que é isso? Eu tenho que procurar sentir o que o outro está sentindo naquele momento. Por exemplo, você conhece uma pessoa, vamos colocar aqui, a irmã Néia, por exemplo, eu conheço há bastante tempo. Eu sei como é que ela é. Tranquila, doce, amável. Mas num belo dia eu chego para falar com ela, ela começa a gritar comigo, e grita comigo, tal. A princípio, humanamente falando, a minha reação teria que ser o quê? Ficar bravo com ela também, gritar com ela também. Ou começar a pensar: puxa vida, mas como que a Néia é ignorante? Agora que eu estou conhecendo a Néia, muito ignorante. Não, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me colocar no lugar dela. Começa a pensar: bem, eu conheço a Néia já há 10 anos. Ela nunca foi assim. Por que ela está gritando comigo hoje? Alguma coisa deve estar acontecendo com ela. Ela deve estar passando por alguma dificuldade. Deus, tenha misericórdia. Está vendo? Eu agora, ao invés de ficar com raiva dela, eu estou tendo misericórdia dela. Porque eu estou tentando me colocar no lugar dela. Por que será que ela está gritando assim comigo? Ela deve estar com algum problema lá. Alguma coisa deve ter acontecido. O Antônio deve ter catucado ela hoje lá. Então, procure entender isso para que a gente possa ter um bom relacionamento uns com os outros. E interceder uns pelos outros. Poder da intercessão. Isaías 38:1. Deus usa Isaías para falar com Ezequias: põe a sua casa em ordem, que você vai o quê? Morrer. Quem falou isso? Deus, através do profeta Isaías. Ou seja, se Deus falou, vai acontecer. Já tem uma sentença de morte sobre a vida de Ezequias. Deus falou que ele ia morrer. Mas o que Ezequias faz? Ele ora.
Ele bota o joelho no chão, ele clama a Deus, ele pede misericórdia a Deus, ele fala: Deus, tem misericórdia, eu quero viver, Senhor. Deus, tem misericórdia da minha vida. O que Deus faz? Ele fala para o profeta: volta lá e fala para ele que ele vai viver, que ele não vai morrer. O que é isso? É o poder da oração. Como que Deus ouve a nossa intercessão? Como que Deus ouve a nossa oração? O próprio Deus tinha falado que Ezequias ia morrer, mas ele vai, ele ora, ele busca Deus, e Deus então vai e fala: não, volta lá e fala que ele vai ver. Meu irmão, a palavra de Deus diz: peçam, receberão, busquem, encontrarão, batam e a porta se abrirá. Oração, vida de oração. Mas nós precisamos crer que a oração é poderosa e eficaz. Quando nós falamos: dobre o seu joelho para orar, nós temos que dobrar o joelho crendo: Deus vai me ouvir. Nós não podemos dobrar o joelho e ficar assim: agora eu vou ficar fazendo tempo aqui até o pastor falar para levantar. Não, nós temos que dobrar o joelho crendo que Deus vai me ouvir. Dentro de casa, fecha a porta do quarto e fala: e agora eu vou orar e Deus vai ouvir a minha oração. E Deus vai operar. E Deus vai agir. Porque Deus ouve a nossa oração. A oração ela evita tragédias. Muitas tragédias podem ser evitadas se nós tivermos uma vida de oração. Não saia de casa para trabalhar, para estudar, para fazer qualquer coisa sem antes dobrar o seu joelho em oração. Não vá dormir sem antes dobrar o seu joelho em oração. Porque você pensa às vezes que está seguro dentro de casa. E não há segurança em lugar nenhum, nem fora nem dentro. Só Deus pode nos dar a segurança que nós precisamos. Portanto, na hora de sair de casa, na hora de voltar para dormir, dobra o seu joelho no chão, porque muito sofrimento pode ser evitado se nós tivermos uma vida de oração. Orar pelo filho, orar pela mãe, orar pelo pai, orar pela esposa, pelo marido. Bota a mão em cima da cabeça lá quando estiver dormindo o marido, a esposa, os filhos, e declara a bênção do Senhor, declara as promessas de Deus. Ore pela sua família. Muitas das vezes nós não oramos porque nós não acreditamos. Não, Deus ouve o fulano, Deus ouve o pastor, Deus ouve o bispo. Meu irmão, Deus ouve você. É você que Ele ouve. E é você que Ele quer ouvir. E é você que tem que clamar ao Senhor. Diante de uma sentença de morte, Ezequias orou. E Deus mudou essa sentença de morte. Mas, em 1 Samuel 3, a partir do versículo 12, Deus também dá uma sentença de morte para um outro homem, que é o profeta Eli. Ele também fala que vai destruir Eli e toda a sua casa. E sabe o que ele faz? Nada. Sabe o que ele fala? É o Senhor. Seja feita a tua vontade. Diante da sentença de morte, Ezequias chora, dobra o joelho, clama, e Deus atende. Diante da sentença de morte, Eli se cala. Ele não deveria ter se calado. Ele deveria ter orado. Ele deveria ter pedido misericórdia. Deus, Senhor, tem misericórdia. Me dá mais uma chance. O problema aqui é que os filhos de Eli estavam fazendo um monte de bobagem, um monte de loucura. E Deus então chegou a falar que ia destruir toda a sua casa, toda a sua família. Ele deveria ter orado. Senhor, me dá mais uma chance. Eu vou disciplinar meus filhos. Eu vou mudar isso. Eu vou cuidar deles. Senhor, tem misericórdia. Não permita que a minha casa seja destruída. Eli não clamou. Ele ficou quieto. Ele apenas disse: é o Senhor. Que seja feita a vontade de Deus. Ele não clamou. Meu irmão, Eli era um grande homem de Deus. Se fosse pelo povo, ele teria clamado. Mas se era pela família, ele não orou. Acontece isso às vezes, sem a gente bobear com a gente. A gente quer cuidar de um monte de gente. A gente quer orar por um monte de gente. A gente quer dar atenção para um monte de gente. Para a nossa família, a gente não dá atenção. A gente é amável com um monte de gente. Dentro de casa a gente é cabeçudo, duro. A gente é doce
amargo. Meu irmão, nós fomos chamados para abençoar todas as pessoas, mas os primeiros são os da sua casa. Você é casado? Abençoa sua esposa, abençoa seu marido, abençoa seus filhos, abençoa sua mãe, seu pai. Primeiro, nós temos que olhar para dentro da nossa casa e clamar, chorar. Tem alguém ainda na sua casa que ainda não entregou o coração para Jesus? A hora de chorar é agora. Tem gente que deixa para chorar depois que está dentro do caixão. Quando está no caixão não adianta mais chorar. A hora de chorar por pessoas que ainda não se entregaram para Jesus é agora. A hora de botar o joelho e falar: Deus, eu quero ver toda a minha família na tua presença. Deus, eu e a minha casa certamente serviremos ao Senhor. E botar o joelho no chão e clamar, crendo que Deus está ouvindo a sua oração. E eu volto a afirmar de novo: por que nós não oramos com tanta intensidade? É porque muitas vezes nós duvidamos que Deus vai responder. Só por isso. Porque se nós tivermos a certeza que Deus vai fazer, duvido que a gente não passe o dia todo orando. Quando você está doente, alguém fala assim: ó, meu irmão, tem um médico que é muito bom, só que ele está lá em São Paulo, mas se você for lá, ele vai curar essa doença. Duvido que nós não iríamos aqui. Todos nós iríamos. Uma doença que ninguém consegue curar, mas tem um médico lá em São Paulo que cobra muito caro, mas ele sabe curar essa doença aqui. Todo mundo ia para lá. Então, se nós tivermos a certeza de que Deus ouve a nossa oração e opera através da nossa intercessão, nós iremos orar com muito mais fervor. Então, o que falta a cada um de nós é entender isso. E não se calar diante da derrota, principalmente da derrota da nossa casa, da nossa família. Seus filhos são seus filhos. Eles não foram chamados para morrer nesse mundo aí, nos vícios, nas drogas. Seus filhos pertencem à família de Deus, declara isso. Seu casamento é de Deus, sua casa é de Deus. Não aceite a derrota, mas ore, clame, busque a Deus. Diante de uma palavra de morte, Ezequias clamou, chorou, intercedeu e Deus abençoou. Diante de uma palavra de morte, Eli se calou e morreu. Ele e os seus filhos. Quem somos nós? Eli ou Ezequias? Vou perguntar quem está enfrentando dificuldade, que talvez a maioria esteja. O que nós estamos fazendo? O que nós vamos fazer diante dessa dificuldade? Vamos chorar em oração como Ezequias ou vamos nos calar como fez ele? Meu irmão, vamos clamar. Amém? Vamos clamar pela nossa casa. Vamos clamar pela nossa igreja. Vamos clamar pelo nosso bairro. Meu irmão, o Brasil, eu não sei se todos têm consciência do perigo que o nosso país está correndo. Vamos orar pelo nosso Brasil. Vamos clamar a Deus pelo nosso país. Vamos pedir a Deus para que o presidente que vai tomar lá, vai ser o próximo presidente, que seja alguém que seja da vontade de Deus. Vamos clamar isso, vamos buscar, vamos jejuar. Vamos crer que Deus ouve a nossa oração. Porque se a igreja calar, não há solução. Não há avivamento. Não há alegria. A tendência é sofrimento, sofrimento e morte cada vez mais. Ezequias orou, ele clamou, ele buscou, diante de uma palavra de morte do próprio Deus. Ele ora e Deus traz o livramento. Sabe o que aconteceu com o profeta Eli? Ele se escondeu atrás da soberania de Deus, como às vezes nós temos a tendência de fazer também. Sabe quando a gente fala assim? Ah, pastor, esse aqui não tem, isso aqui eu já entreguei na mão de Deus. Sabe o que é isso? Você está dizendo assim, eu já não vou nem hora, cansei, desisti. Agora deixa com Deus. Não, nós não podemos ser assim. Se esconder atrás da soberania de Deus. Deus é soberano? Amém? Amém.
Amém, é verdade. Porém, nós não podemos, a soberania de Deus, ela não isenta a responsabilidade humana. Deus é soberano, mas a soberania de Deus não isenta a nossa responsabilidade de chorar pela nossa casa, pela nossa igreja, pelo povo de Deus. É nossa responsabilidade chorar pelos nossos filhos. É nossa responsabilidade chorar pela esposa, chorar pelo esposo. É nossa responsabilidade chorar pela igreja de Cristo, que tem sido tão atacada nesse Brasil, que muitos líderes e pastores têm se vendido o púlpito para políticos, para corruptos. A igreja tem se corrompido. Nós temos que orar e clamar por isso. Isso é nosso dever. É a nossa responsabilidade. É a responsabilidade nossa de manter viva a esperança de dias melhores. Esperança de você voltar a sorrir de novo. Quantas pessoas estão na igreja, meu irmão, que já não tem mais alegria nenhuma de viver? Quantas pessoas que estão dentro da igreja, que muitas das vezes não têm vontade nem de levantar de manhã, acorda e não sabe o que vai fazer com o dia todo pela frente, tem vontade de fechar o olho de novo e torce para o dia passar, sem ela perceber. Nós temos que pedir a Deus: Deus, renova a minha esperança, renova a minha alegria, traz de volta aquela alegria que um dia eu tive de viver e de servir ao Senhor. Planos, quando a gente fala quais são os seus planos, tem pessoas que não têm planos mais para daqui a 2 anos, 3, 4, 5, elas simplesmente estão empurrando com a barriga. Mas quem está vivo aí diz amém? Amém. Então Deus tem planos para você, Deus tem porta aberta para você, Deus tem alegrias para você. Então, faça planos. Mas para isso nós temos que ter uma vida de oração na presença de Deus. Eu vou repetir novamente. Quando nós começamos a deixar de orar, é sinal de que nós estamos perdendo a nossa esperança. Quando é que você deixa de orar pela conversão do seu filho? Quando você perde a esperança que ele vai se converter. Quando é que você deixa de orar pelo seu casamento? Quando você percebe que não tem mais jeito. Quando é que você deixa de orar pelo emprego? Quando você olha e vê que não existe mais emprego, não tem porta de emprego, você perde a esperança e para de orar. Só que você esquece que o seu Deus traz alimento no meio do deserto. Não tem emprego, Deus vai lá e arruma um emprego maravilhoso para você. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. O médico falou que não tem jeito, vai morrer. Deus vai lá e, não, agora eu quero que viva. Sai a doença, acabou o problema. Deus é soberano, mas a nossa responsabilidade é de clamar e de buscar a face de Deus. Por isso, meu irmão, vamos orar. Vamos investir mais tempo na oração. Na igreja, sim, mas também lá na sua casa. Vida de oração. Vida de busca da presença de Deus. A oração, número 2, ela nos dá vitória nas batalhas. Quem enfrenta batalhas aí? Todos nós, né? A oração nos dá vitória nas batalhas. Em Êxodo 17, a partir do versículo 8, o povo estava lutando, o povo de Deus estava lutando contra Amaleque. Enquanto Moisés estendia a mão, o povo de Deus vencia. Quando Moisés cansava e baixava a mão, o povo de Deus era derrotado. Quando Moisés levantava o braço, o povo de Deus era abençoado, porque ele estava intercedendo. Mas quando ele abaixava o braço, o povo de Deus começava a perder. Meu irmão, existe uma luta espiritual muito grande. Tem alguém, tem um ser que quer te matar, te roubar e te destruir. Nós vivemos numa batalha espiritual 24 horas por dia. Se nós não tivermos uma vida de oração, nós seremos presas fáceis. Uma vida de intercessão, nós seremos presas fáceis. Se nós não orarmos pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos irmãos, nós precisamos cobrir os nossos irmãos com oração. Nós precisamos cobrir os nossos filhos com oração.
Nós precisamos cobrir a nossa família com oração. Vocês precisam cobrir o pastor com oração. Por quê? Porque há uma luta muito grande, que se houver intercessão a gente vence, se não houver a gente perde. Conhecimento é muito importante, é fundamental, mas conhecimento sem oração não vale nada. Porque é a oração que vai te aproximar de Deus. É a oração que vai te dar livre acesso. É a oração que vai fazer com que a gente ouça o que Deus está falando. Porque Ele sempre fala. O problema é que a gente não ouve, é que a gente está longe. A gente perde a sensibilidade. 3. A oração muda as circunstâncias. Você crê nisso? Que a oração pode mudar as circunstâncias? 2 Reis 19, a partir do versículo 12. O rei Senaqueribe está destruindo todos os povos. E ele chega para Ezequias e ameaça Ezequias. Olha só, olha o que eu fiz com todas as nações. Olha para a direita, olha para a esquerda. Destruí todo mundo. Presta bem atenção. O que eu fiz com todos, vou fazer com você. Eu vou destruir você agora. O que Ezequias faz? Ele vai orar ao Senhor. Ele vai buscar o Senhor. Ele vai pedir a Deus. Ele vai interceder a Deus. Ele vai colocar a situação diante de Deus. E o que Deus fala? 2 Reis 19, a partir do versículo 32, Deus fala assim, ó, essa guerra é minha. Aleluia. Eu vou pelejar por vocês. Glória a Deus. E o próprio Deus mandou um anjo, aleluia, e destruiu aquele povo. E o rei Senaqueribe bateu no pé. O versículo 35 diz assim, ó, Deus mandou um anjo e matou 185 mil homens de Senaqueribe. Um anjo, um só. Não foi um exército de anjos, não. Foi um anjo só. E o rei Senaqueribe, todo brabão lá, rapou fora diante do poder de Deus. Qual o gigante que tem afrontado você? Qual o gigante que tem falado assim, vou acabar com você? Fala, mostra para Deus o seu gigante que está te ameaçando. E é interessante quando Senaqueribe fala uma coisa que é bom a gente falar com Deus quando acontece. Ele falou assim, quero ver qual Deus que vai te livrar das minhas mãos. Como que é bom isso quando alguém fala isso com a gente? Como que isso é bom? Que a gente fala para ele, não vê Deus o que ele falou? Falou que duvido que o Senhor me livra dele. Meu filho, já era. Deus mostra quem é Ele, o poder que Ele tem. E ele queria ver? Ele viu. Né? Mas por quê? Vida de oração. Não vai dar para a gente falar tudo, porque está terminando. Mas em 2 Reis 4, 17, a partir do versículo 17, Eliseu, ele vai orar pela Sulamita e ela vai ter um filho. O filho cresce um pouquinho, o tempo passa, daqui a pouco o filho fica doente e morre. O filho morreu. Mas Eliseu ele vai orar por aquele menino, e o menino vive. E eu quero dizer para você, meu irmão, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão morrendo. Os nossos jovens estão sendo tragados pelo mundo. Esse mundo tem afastado as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens da presença de Deus. E a pior morte que pode acontecer na vida de uma pessoa é a morte espiritual. Porque a morte física, todo mundo vai morrer, não tem jeito. Mas o que está acontecendo é que os nossos jovens estão morrendo espiritualmente, estão sendo afastados de Deus. E se nós não orarmos, se nós não clamarmos, se nós não chorarmos por eles vão se afastar do Senhor, definitivamente. É dever meu e seu clamar pelas nossas crianças. Todos nós aqui tem filho, ou neto, ou sobrinho, mas também todas as crianças são os nossos jovens. É a igreja do amanhã. E nós temos que chorar por esses pequenos. Sabe por quê? Porque eles estão sendo atacados de tudo quanto é. Você liga hoje na Malhação, um negócio que passa de tarde. Lá em casa não tem Malhação de jeito nenhum. Porque você liga,
e o negócio passa de tarde. Olha o ensinamento que aquilo dá. Agora eu já nem sei mais porque eu não vejo mais, né? E as meninas, minhas filhas, não veem de jeito nenhum. E você vai para a escola, o que estão querendo botar na escola? Criancinha de 5, 6 anos, aprender vida sexual, kit gay e outras coisas mais. Banheiro único para menino e menina. Meu irmão, estão querendo matar as nossas crianças. E nós não podemos ficar calados como ele ficou. E nós não podemos ficar presos só aos nossos problemas. Nós temos que entender que a vida cristã é muito grande, é muito ampla, não é só a nossa vida. Domingo passado eu falei da oração de Neemias. A oração de Neemias não é uma oração egoísta, que às vezes a gente ora, mas a gente só fala por nós mesmos. Deus, eu quero, eu preciso, me dá, é o meu emprego, é a minha saúde, é aquilo outro. Meu irmão, a vida cristã é muito grande. A vida cristã são todas as pessoas em todos os lugares. Quando nós oramos, nós temos que orar e lembrar das pessoas que choram. Neemias estava no palácio, estava tudo bem com ele, mas Jerusalém estava destruída. Então Elias, ele chora pelos irmãos que estão sofrendo. Não é ele que está sofrendo, são os irmãos, mas ele chora. Ou seja, ele não consegue ter paz sabendo que os seus irmãos estão sofrendo. Nós não podemos ter paz, sentir paz, sabendo que tem irmãos e pessoas da nossa família que estão sofrendo e precisando da gente. Nós não podemos ter paz. Nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que buscar. E tudo isso, meu irmão, através da intercessão. Da vida de oração. E para terminar, a intercessão é um instrumento de salvação. Quando você ora, quando você intercede, vidas são salvas. Vidas são resgatadas, meu irmão. Quantas pessoas um dia se batizaram, estiveram na igreja, foram pregadores, foram instrumentistas, foram obreiros e hoje voltaram para o mundo, estão fazendo coisas terríveis lá fora. Essas pessoas, nós precisamos clamar a Deus para que elas possam voltar para a presença de Deus. Não acusá-las, mas orar por elas. Porque se nós estamos de pé, não é porque nós somos melhores, é porque Deus tem tido misericórdia da gente. Porque todos nós somos vasos de barro. Todos nós somos vasos de barro, pecadores, todos nós somos pecadores. Se nós estamos de pé, é porque Deus tem tido misericórdia de nós. Então o nosso papel é falar: Deus, assim como o Senhor tem tido misericórdia de mim, traz o meu irmão de volta para a tua casa. Tira esse irmão do vício, tira esse irmão da droga, restaura, tira esse irmão da sarjeta, traz de volta, Senhor. Mas orar chorando. Orar chorando é diferente quando você simplesmente ora para cumprir uma agenda e quando você ora chorando. Só para terminar, eu já dei aqui um exemplo. Já tem bastante tempo isso, já tem 12 anos, né? Minha primeira filha, pouquinho antes, uma irmã da igreja, de seropédica, ganhou um neném e teve complicações, quase morreu, eu teve lá passando dificuldade, e eu orei por ela, mas eu cumpri uma agenda. Eu botei meu joelho no chão: Deus, tem misericórdia da fulana, abençoa fulana, sara fulana, livra ela da morte, e tal, e pronto, levantei o joelho e continuei a minha vida. Passou alguns meses, a minha esposa teve a primeira filha, e ela também teve algumas certas dificuldades depois do parto. E eu também fui orar. Só que eu orei chorando. Eu orei: Senhor Deus, por favor, salva minha esposa. Senhor Deus, não deixe minha esposa morrer. Senhor Deus, tem misericórdia da minha esposa. E naquele momento veio uma palavra no meu coração dizendo assim: engraçado, né? Para fulano você orou diferente, né? Para a irmãzinha lá você orou tranquilo. Mas quando era a sua esposa, minha esposa, Senhor, é diferente a oração, né? E é exatamente assim que a gente tem que orar uns pelos outros. Não cumprindo a agenda, mas chorando. Chora. Curva a sua cabeça. Assim.